Boa tarde. Vou falar um pouco sobre o trabalho que vai ser desenvolvido na matéria de programação. Ele basicamente consiste na maximização do potencial de geração de energia elétrica num sistema fotovoltaico, tendo em vista que normalmente os módulos são instalados com uma angulação para captar a maior quantidade de energia possível vinda do Sol. O que acontece é que, na maioria das vezes, esses módulos são instalados de maneira fixa, em cima dos telhados ou da estrutura que ele vai ser instalado. Dessa forma, os módulos não acompanham o movimento do Sol. Através de alguns estudos e análises da geração de energia elétrica a partir do sistema fotovoltaico, foi possível perceber que a maior captação de energia dos módulos ela acontece quando essa radiação solar provinda do Sol incide de maneira perpendicular aos módulos. Dessa forma, nosso objetivo é desenvolver uma linguagem de programação que permita que os módulos acompanhem o movimento do Sol ao longo do dia e ao longo do ano, para que esses módulos sempre possam captar a radiação solar de maneira perpendicular, sabendo que essa angulação do Sol vai mudar durante o dia e durante o período do ano. Oi, gente. Bom, o nosso trabalho é sobre um software que vai monitorar e controlar um painel fotovoltaico móvel. Então, esse painel fotovoltaico ele vai se mover à medida que o sol for se movimentando ao longo do dia. Ou seja, ele vai seguir a movimentação do sol e não vai ficar estacionado em uma determinada angulação o tempo inteiro. E isso, na verdade, vai fazer com que esse módulo consiga produzir mais energia, porque o módulo ele tem uma angulação ótima em relação ao Sol, que é de 90 graus, que já foi dito também. Mas essa angulação, ela não é possível durante todo o dia se o módulo não for móvel, se ele não tiver esse sistema que a gente está querendo recriar aqui para vocês. Então, o que acontece? Esse módulo ele vai se mover e o nosso sistema é que vai fazer com que isso seja possível na prática. Então, ele vai monitorar esse movimento que o módulo vai fazer de acordo com a direção da luz. Então, para esse projeto, a gente fez de forma bem básica um programa no Scratch, que é uma ferramenta, que é uma linguagem que foi criada pelo MIT. E nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho, de uma forma bem básica, como é que a gente chegou em algo parecido com o que a gente quer mostrar. Então hoje, de fato, a gente vai começar a programar e vamos ver até onde a gente consegue chegar com essa programação. Aqui, como vocês podem ver, já tem a tela inicial, aqui os dois atores principais. Esse módulo aqui, essa figura a gente pegou de um site, porque o Scratch não tinha essa imagem, mas o sol a gente já conseguiu pegar daqui. Bom, gente, como eu disse anteriormente, esses são os nossos dois atores, o módulo e o sol. Esse módulo aqui, como eu disse, a gente pegou de um outro site, né, da internet mesmo. E então agora a gente vai começar a mexer aqui no script. Então, para começar, eu quero que esse sol aqui, ele se movimente, se locomove à medida que eu mexo o meu mouse. Então, eu quero que ele acompanhe a direção dessa setinha. À medida que eu mexo, eu quero que esse sol mexa também. Além disso, a intenção minha aqui é que ele comece numa determinada posição sempre. Isso esboçando o movimento de um dia, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, o que acontece? Vou colocar aqui, quando clicar nessa bandeirinha verde, né? Ele vai iniciar. E eu quero que ele comece sempre numa posição inicial. Então, aqui vocês percebem que a posição do Sol, aqui nesse cantinho, ele já me dá a posição X e Y da minha figura. Então, eu vou querer que ele comece sempre aqui. Vou colocar um pouquinho mais para baixo. Vou colocar aqui.
Então, ele vai começar em x igual a menos 172 e y igual a menos 60. Então, para eu fazer ele entender que eu quero que ele comece sempre aqui, eu vou em movimentos, vou colocar vá para x igual a menos 172 e y igual a menos 60. Então, aqui, repara que ele já pega já automático a posição de início da minha figura, não preciso mudar, mas caso eu queira, tem essa possibilidade. Então, depois disso, o que eu preciso fazer aqui é fazer com que ele entenda que eu quero que ele acompanhe o meu mouse. Então, eu vou aqui em sensores, e tá vendo aqui mouse pressionado? Então, com o mouse pressionado, eu quero que ele vá para a mesma direção do mouse pressionado. Então, o movimento é que vá para onde o meu mouse for. Então, aqui seria a posição X do mouse, que é onde o mouse estiver, e a posição Y do mouse para ele realmente ir para qualquer uma da direção. Para onde o meu mouse se mover, ele vai acompanhar também. Então, a condição que a gente pode colocar aqui é que quando eu pressiono o meu mouse, ele vai para a direção do mouse. Então, eu vou aqui em controle e eu coloco se o meu mouse pressionado, ele vai para a direção do mouse. Então, vamos ver se isso vai funcionar. Quando clicar aqui no verdinho, peraí que eu acho que não tá dando. Quando clicar no verde, aí tem algum errinho aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, aqui, vamos ver o seguinte. A gente tinha colocado se, né? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar uma condição aqui de se e se não. Vou tirar isso aqui. Então, vamos colocar aqui, quando o mouse for pressionado, eu quero que ele vá para a direção do mouse. E se o mouse não for pressionado, ele volta para essa direção inicial aqui que a gente já tinha setado. Então, vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Continua não dando. Vou tentar colocar um sempre. Sempre faça isso. Olha, agora já tá indo. Olha, quando eu clico, ele vem em direção ao mouse. Então, ele aparece aqui na direção que eu quero, e quando eu deixo de clicar, ele volta à posição inicial. Bom, beleza, a gente conseguiu fazer o que a gente queria com o sol a princípio. Agora, a intenção é linkar o módulo com o sol. Bom, então agora que a gente finalizou o sol, eu vou começar a mexer nessa plaquinha aqui, nesse módulo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é mudar essa direção dela. Porém, eu tô pensando em ou girar ela aqui, mas antes eu vou tentar mudar definitivo aqui na fantasia. Melhorou um pouquinho aqui, como vocês podem ver. Eu tô clicando aqui, ó, e ele tá ajustando. Mas o ideal mesmo, acho que talvez
girar um pouquinho mais. Acho que se eu girar só mais um pouco, acho que sim, já melhora para começar a posição. E aí, a partir disso, ela vai fazendo esse movimento de acordo com a posição do sol. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso. Bom, então a princípio ela vai ficar aqui, alinhei ela na orientação que eu queria. Então, vamos começar. Bom, vamos colocar aqui então, quando clicar em iniciar, né? A primeira coisa que eu quero é que o sensor de movimento seja o mouse, né? Assim como é com o sol, que seja com o módulo também. Então, esse mouse pressionado, o que eu quero? Quando eu pressionar ele, eu quero que a placa, que ela vire, né, que ela aponte para a direção do mouse. Então, aqui, ó, quando eu pressionar o mouse, ele vai apontar para o ponteiro do mouse. Aqui, na verdade, eu vou tentar colocar tanto para o ponteiro do mouse quanto para o outro ator, porque tá vendo que aqui ele dá a opção de apontar para onde o sol estiver? Então, eu acho que dá também para colocar, porque como o sol tá de acordo com o mouse pressionado, ele vai para a posição do mouse. Se eu colocar aqui que quando eu pressionar o mouse ele for para a direção do sol, que tá linkado também com o mouse, eu acho que funciona. Mas vamos a princípio deixar o ponteiro para ver se a lógica tá certa. Então, quando eu pressionar o mouse, eu quero que ele aponte para o ponteiro do mouse e mude o estilo mude a direção dele, né? Porque se ele ficar apontando de um lado só para onde o mouse for, essa imagem ela não vai ficar do jeito que eu quero. Então eu acho que teria que mudar também aqui para todas as direções. Mas isso eu vou deixar de lado um pouquinho só para ver se realmente é isso. Então vamos para a condição, né? A condição seria sempre, né? Sempre que o mouse for pressionado, aponta para o ponteiro do mouse. Então vamos ver se vai. Vocês estão vendo que não tá funcionando, não tá assim, ele não tá virando da maneira que tem que virar. Então eu acho que realmente aqui, deixa eu ver se colocar o estilo de rotação. Não, ainda não tá. Ainda não tá 100%. Vamos ver aqui. Eu acho que se mudar aqui, a direção talvez funcione a direção da placa. Vamos ver aqui. Movimento. Quero que ela comece. Quero que ela comece aqui. Então vamos ver. Agora deu certinho. Olha só. Para onde o sol apontar, se eu continuar segurando, a placa vai mover de acordo com o sol, olha. Não sei se tá dando para vocês verem.
Então aqui, à medida que eu clico em algum ponto, né, da minha tela, olha, cliquei, o sol veio para cá, a placa veio também. Se eu clicar para cá, vai direcionar para onde o sol estiver, ó. Então, ótimo. Como eu falei que eu ia tentar mudar aqui para o sol, vamos ver se realmente funciona, se é a mesma coisa. A princípio é a mesma coisa, já que um tá ligado ao outro, né? Tá ligado ao mouse, então aí tanto faz deixar o ponteiro ou o sol. Eu vou deixar o ponteiro aqui só porque já estava antes e como que é mouse pressionado, eu vou deixar aqui, mas tanto faz. Então, eu acho que foi assim, realmente foi até um pouco mais simples do que a gente imaginava, porque é uma programação básica, né? E com alguns minutos a gente conseguiu montar esse programinha aqui. Então, agora o que a gente vai fazer é deixar alguns comentários aqui do programa mesmo. É claro que, como é uma estrutura muito básica, né, muito primária, claro que tem muita coisa para avançar aqui ainda, a gente vai trabalhar nisso, mas a princípio, de uma forma muito básica, muito simples, a gente conseguiu um esboço do que a gente está querendo, movimentar a placa de acordo com a posição do sol. O próximo passo, talvez agora, é deixar essa movimentação do sol automática, né, que ele faça a rotação aqui de 0 a 180 de uma forma automática, sem que você precise deslocar com ele para a posição que você quer. Seria uma hipótese também. Mas, a princípio, esse programinha aqui satisfaz o que a gente queria, né? Que é de deixar o módulo em função do sol. Então, é isso. Acho que a gente conseguiu. E os próximos passos vocês vão ver mais pra frente aí.